meus irmãos, receba a paz do Senhor Jesus. Deus é bom, amém? Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a pastora Luana, me convidou, pastor Renato, todo mundo, né, que faz parte dessa igreja maravilhosa. A pastora Luana me convidou para estar ministrando na noite de hoje. E eu glorifico a Deus por isso, agradeço a pastora pela oportunidade, pela igreja que aqui está. É muito bom estarmos aqui, irmãos. Tá friozinho lá fora? Obrigada, viu? Tá não, né? Hoje tá bom. Glória a Deus, Deus abençoe, amém? Vamos abrir então a Bíblia no tema desta festividade, deste congresso. Qual é o tema, vocês sabem? Salmos 46. Aí eu cheguei na pastora Luana e eu falei, pastora, qual é o versículo dos Salmos? Ela falou, não, é o Salmos 46. Aí eu pensei, eita, deixa eu estudar sobre os Salmos 46. Glória a Deus, Deus é muito bom. E quando eu li os salmos, eu achei uns salmos lindos. Eu falei, nossa, mas que salmos lindos. E nós vamos ler, amém? Já foi lido aqui no início do culto, mas nós vamos ler mais uma vez, amém? Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, se faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Que salmos bonito, não é? Que salmos maravilhoso. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Reis. Amém? Glória a Deus, aleluia. 2 Reis, capítulo de número 18. Já no início do 18, está escrito assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze, que Moisés fizera, porque até aquele dia, os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Glória a Deus.
Pode se assentar, dando glória a Deus. Como vocês estão ouvindo aí, tá bom? Tá bom, pastora Vanessa, o som? Eu estou sentindo assim meio dando eco. Aqui em cima está fazendo eco, não está 100% não. Mas vamos lá. Glória a Deus por estar aqui. E serei breve. Certamente serei breve. Glorifico a Deus por estar aqui nessa noite. Meu tecladista. Tu sabe que eu te amo, né? Sabe, ele sabe. Irmãos, observando esses salmos, pastor Felipe, eu quero dar um tema. E o tema é o que já tem nos salmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Escuta, eu pensei nesses salmos, lendo, estudando sobre eles, sobre a história que liga esses salmos, e pensei que eu poderia falar sobre família. Eu poderia falar sobre a família de Coré, porque quem escreveu esses salmos foram os filhos de Corá. Corá foi aquele homem que se rebelou contra o líder Moisés e foi engolido pela terra. Mas os filhos de Corá seguiram firmes e compilaram vários salmos. Eu poderia também falar de Ezequias, que tem uma família disfuncional, um pai ruim, um pai difícil, um pai que não conseguia seguir ao Senhor, mas Ezequias fez de ser diferente. Eu poderia falar da família de Senaqueribe, uma família vitoriosa, uma família forte na guerra, seguiu o caminho do pai, mas foi morto pelos filhos. Mas eu resolvi não falar de família, porque quando a gente fala de família, a gente acaba mexendo com as emoções. E eu não queria mexer com sentimentos, com emoções, na noite desse dia. Queria tratar, aqui como a Ieda chegou e falou, que você tivesse uma disponibilidade na fé, uma ação diferente. Não aquela coisa de mexer com sentimento, Nanda, te fazer chorar, não é isso que eu queria. Eu queria que a gente, na noite de hoje, parasse para pensar um pouco diferente. Não que não tenha sido ministrado a palavra aqui nessa tribuna, palavra de ânimo, palavra de encorajamento, mas eu queria que fosse uma palavra de encorajamento, porque nós estamos vivendo dias de muita insegurança. Nós estamos vivendo dias de guerra, dias de crises emocionais, tanto quanto nunca aconteceu antes, Carlinhos. Hoje a gente escuta falar sobre crises emocionais em todos os lugares. Alguém está com depressão, alguém está ansioso, alguém está com crise de pânico, alguém está assim, alguém está com problemas emocionais, alguém está... Enfim, são muitas questões, sabe? Ataques espirituais, o medo nos cerca, como se fosse um exército, sabe? A política nos deixa sem saber o que acontecerá, não é? A gente fica um tanto que desnorteado. A gente só não se perde porque temos um Deus que nos guia, um Deus que pode todas as coisas. Mas a situação hoje em dia, o mundo está cheio de pragas, cheio de enfermidades, doenças que chegam que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Situações tão adversas que eu acho que nós nunca vivemos. O pessoal que é da minha idade, por exemplo, não viveu um tempo louco como esse. Até porque a gente não tinha notícias das guerras como a gente tem hoje. A gente não tinha um telão mostrando 100, 200 pessoas estiradas no chão e o sangue descendo. A gente não tinha isso. Então ficou normal. Ficou normal você vir para a sua igreja e você tomar cuidado para não ser assaltado, porque hoje em dia é normal ser assaltado. Quem é que nunca foi? Quem nunca foi, se cuide, porque pode ser que seja. E não estou profetizando na sua vida, porque eu falava e eu batia no peito, Nanda, nunca fui roubada, nunca fui. Aí me roubaram 2 vezes em seguida, até me acostumei, pastor Felipe. Aí eu não trago mais o celular para a igreja também não. Eu vou fazer o quê, né? Mas o que acontece, nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de luta. Mas quando eu olho para esses salmos, que eu achei muito lindo, esses salmos, ele não foi escrito quando ele glorifica o nome de Deus, o nosso Senhor é o refúgio, fortaleza, presente na hora da angústia. Ele não foi escrito em tempo de paz.
Ele não foi escrito em tempo de alegria, em tempo de prosperidade. Ele não foi escrito em tempo de bonança. Não, ele foi escrito num tempo difícil. Um tempo de angústia, de sofrimento, tempo de terror, tempo de medo, de assolação, tempo dificultoso. Tempo que o inimigo respira e você sente o hálito dele no seu cangote. Você já sentiu a presença do mal perto de você? Tempo de destruição. Eu estou sentindo que está dando um boom aqui. É nessas circunstâncias que esse salmos tão bonito ele foi compilado. Os filhos de Coré compilam salmos maravilhosos. E quando eu li, que eu observei, quando eu fui buscar a história que se conecta com os salmos, que os historiadores, os teólogos conectam com a história de Ezequias, de Senaqueribe, eu fiquei observando, eu falei, nossa, como que eles podiam estar engaiolados e entoando uns salmos desse? Aí eu paro para pensar, quantas vezes nós não vivemos angústias, nós não passamos por momentos de tribulação, de dor, de sentimento de perca, de dúvida, sensação de que tudo está para ir se perder. Às vezes parece que o mundo vai cair nas nossas costas, vai desabar. Será que só fui eu que já passei por isso? Será que só fui eu que já olhei e não via caminho? Não via o que fazer, o que seguir, para onde andar? Estava sentindo encurralada, talvez com as emoções, talvez com o peso sobre as costas, de tal forma que você não vê saída. Será que você já se achou assim? Acuado. Mas os Salmos de número 46, ele nos revela um Deus presente na hora do caos. Um Deus presente na tribulação. Um Deus que quando você acha que tudo acabou, que tudo terminou, Ele está lá. Um Deus quando você acha que vai morrer, Ele te levanta, Ele te pega pelo braço. Eu não sei se você já sentiu a morte de perto, mas eu já vi ela de perto 2 vezes na minha vida. Espero não ver mais. Só quando eu estiver lá com os 90 e olhe lá se eu ainda não vou resistir. Né? Então, eu observo aqui que todos nós, e feliz aquele que não passou, ou se prepare porque um dia poderá passar, porque a Bíblia fala que cada dia o seu mal. Mas eu observo, não vou derramar não, tá? Eu espero. Deixa eu tirar daqui. Já que mesmo, vai que eu molho esse microfone, né? É isso mesmo. Vamos lá, mas quando Ezequias, a Bíblia fala que ele começa a reinar com 25 anos de idade. E ele chega e organiza algo que estava fora de lugar. A casa de Deus estava destruída, Jerusalém estava um opróbrio. Por quê? Porque Acaz, o seu pai, era homem mau. Acaz era um homem difícil, um homem que provoca a ira de Deus. Acaz, ela era tão ruim que ele sacrifica o próprio filho para morrer queimado nas mãos de Moloque. Acaz queria mostrar lealdade ao rei da Assíria. Adorava os deuses pagãos. Acaz, ele dentro da casa de Deus, ele colocou um poste ídolo para que o povo adorasse dentro da casa de Deus. Era um homem ruim, era um homem mau. Oferecia holocaustos, ofertas, expandia sangue nas ofertas de libação. Oferecia cultos aos deuses pagãos. Mas ele conhecia quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. A Bíblia fala que não houve na história de Jerusalém um rei tão ruim, nem antes e nem depois dele como Acaz. Aí a gente às vezes confunde com Acabe. Acabe era rei de Israel, reino do norte. Acaz é rei em Jerusalém, reino do sul. Mas Acaz morre e deixa um reinado para o seu filho Ezequias. Deixa um reinado falido. Deixa um reinado sem dinheiro. Deixa um reino pobre e idólatra. Então, Ezequias não tem no seu pai
um exemplo a ser seguido. Sabe aquela história de deixar um legado que se orgulhasse? Ezequias não tinha no seu pai algo que ele se orgulhasse, ou poderia ter, dependendo da conduta dele. Mas Acaz não deixou nada que engrandecesse o nome de Ezequias. Ezequias não se fez de coitado. Ele não, herdei algo falido, e agora? Meu pai só me dá o que não presta. Meu pai é assim assado. Sabe aquelas pessoas que gostam de reclamar de tudo? Vocês conhecem alguém que reclama de tudo? Que arruma situações para não andar, para não crescer, para não prosperar. Porque tudo tem culpa, tudo tem motivo. Eu não sei se a igreja toda sabe, eu sou uma mãe neurodivergente. O que é uma mãe neurodivergente? Eu tenho um filho especial. Eu tenho um filho neurodivergente. A gente não fala mais um filho especial. Desde os 18 anos de idade que eu tenho um filho neurodivergente. Ele tem paralisia cerebral. E eu vou falar para você, eu tenho um filho aqui, tocando no altar, e ele é testemunha que eu nunca reclamei porque eu tenho um filho especial. Eu nunca cheguei diante de Deus e falei, Senhor, por que o Senhor me deu um filho especial? Está aqui a minha tia, cadê a tia Helena, que eu acabei de ver ali? Ela nunca me viu reclamar. E eu vou falar para você, quando ele tinha 5 anos de idade, eu levava para o ACD e eu levava num canguru. Quem sabe o que é um canguru? 5 anos, 6 anos, até 7 anos, porque eu não tinha carro. Enquanto eu pude, eu levei. Ele chegava com as pernas, batia abaixo do meu joelho, porque ele era grande. E eu já falei aqui que uma vez ele grudou no cabelo de um rapaz que tinha aqueles black, e para tirar. Porque quando ele gruda, ele tem dificuldade de soltar. Então você tem que tirar dedinho por dedinho. Mas eu nunca me joguei diante de Deus para reclamar. Eu vou falar para você que eu já cheguei diante de Deus e eu falei, Senhor, as mulheres que estavam grávidas na mesma época que eu, os filhos já são casados, têm netos. A minha tia Helena, por exemplo, tem um filho da mesma época, que hoje ela tem neto por conta desse filho. E o meu filho, ele nunca vai casar. O meu filho, ele sente o cheiro da pizza, mas ele não pode comer, porque ele pode se engasgar. Mas eu nunca cheguei diante de Deus e falei, Senhor, eu não queria ter, nunca. Porque eu entendo que Deus me escolheu porque Ele cuida de mim. E eu descobri na minha caminhada que Deus cuida de mim. Que nas adversidades eu não preciso lutar. Parece que Ele luta por mim, sabe? Eu sinto o cuidado de Deus. Eu sinto o cuidado de Deus. Mas mesmo eu, tendo um filho especial e tendo que lutar para cuidar, para dar de comida, para trocar, para banhar, porque tudo sou eu. Ele não come sozinho. Deus não me isentou de lutas. Deus não me isentou de desertos. Deus não me isentou de guerra, de sofrimento, de calúnia, de traições, de dor. Tudo que você passa, todas as dores que você pode ter vivido, eu também vivo. Não existe nada de especial em mim, a não ser uma mãe neurodivergente. Deus, Ele não me isentou. Agora eu vou te falar uma coisa, o mais difícil, principalmente na cidade que eu cresci, era ser conhecida, porque lá as pessoas conhecem pelo nome do pai. Lia de João, não sei se vocês já ouviram falar isso. Vocês já ouviram falar? Maria de Zé, Lídia de João de Joca, ou seja, meu pai era João e o meu avô era Joca. Lídia de João de Joca. Quem é Lídia? Aquela que tem um filho doente. Era assim. E às vezes tem pessoas que chegam em mim e falam assim, e aquele teu filho doente? Eu não tenho um filho doente. Eu tenho um filho neurodivergente, sadio. Ele não tem... os meninos ficam gripados, os meninos ficam doentes. É difícil o Johnny ficar doente. É difícil o Johnny ir no hospital porque ele dificilmente adoece. No frio, tem o aquecedor. No calor, eu esfrio. E os outros, se quiser que se vire. Não é? Não está bom assim? Todo mundo sabe andar, correr e aí vai. Mas vamos lá.
Como eu te falo, eu nunca precisei lutar, combater contra inimigos. Porque eu descobri que Deus cuida de mim. Debaixo da direção de Deus, Ezequias começa a mudança na casa de Israel. Ezequias não ficou reclamando ao ver aquela cidade um caos. Será que você está reclamando de alguma coisa? Será que tem alguma coisa na tua vida que precisa ser resolvida e você não tem coragem de agir? Ezequias não ficou reclamando, ele começa a fazer as mudanças, arranca os baalins, restaura o altar, chama o povo das cidades circunvizinhas para cultuar, presta culto ao Senhor. O custo da Páscoa agora é estabelecido. Por quê? Porque Acais tinha tirado o culto da Páscoa. Acais tinha dado fim a tudo. A cidade era um caos. Então Ezequias dá ordem aos levitas e aos sacerdotes para pôr a casa em ordem. Começa a colocar a casa em ordem. Começa a arrancar os postes ídolos. Começa a restaurar, a trazer o culto, o avivamento para Jerusalém. A presença de Deus agora está em Jerusalém. Agora é diferente. A imagem do Deus Neustã, a serpente que estava no meio da cidade, o povo adorando a ela, levando incenso, adorando e cultuando aquela serpente, ele arranca, ele extermina e leva fora. Ezequias traz a presença de Deus para Jerusalém. Isso nada mais é do que a obrigação do crente. Levar a presença de Deus onde ele estiver. É na faculdade, como a gente tem dificuldade. Faculdade é difícil. Mas aonde você estiver, você consegue mostrar que você é crente. Você consegue mostrar que você é um servo do Deus Altíssimo. Então Ezequias traz o avivamento. Ezequias restaura o templo. A casa é outra. Dá um glória a Deus. Na dificuldade que nós vivemos, nas traições que nós vivemos, o mais importante, trazer a presença de Deus. Porque Deus, ele restaura. Deus, ele muda. Deus, ele transforma, e só ele transforma. É Deus que mexe nos corações. É Deus que alivia a dor da alma. É Deus que alivia a dor da perca. Tem gente que perde alguém e passa 10, 5 anos chorando. Eu tenho uma cliente que ela reclama que o marido dela largou ela há 7 anos atrás. E eu estava pensando que tinha sido ontem. A mulher reclamando, chorosa, falando que o marido dela largou por outro e ela estava sofrendo muito a perca. E eu pensei, deixa eu lá conversar, né, com essa mulher. Quando ela falou que tinha 7 anos, eu falei, infeliz. Já que o homem foi, deixa o homem cuidar da vida dele, né, pastor? Deixa que Deus cuida, agora vai cuidar da tua mulher. 7 anos chorando uma traição, pelo amor de Deus. Tem gente que alguém morre e ela não consegue mais viver, não consegue mais andar, não consegue mais prosperar. Ezequias coloca ordem na casa. Sabe quando você faz uma faxina? Mulher, quando faz uma faxina dentro de casa, que ela limpa as janelas, as flechas, que ela limpa tudo e deixa tudo impecável, para ela arrumar uma briga contigo, é do nada. Deixa a casa limpa, cheirosa. Aí você senta assim e fala, meu Deus, a casa está limpa. Sabe aquele alívio na alma? Aí de repente tu vai na cozinha, tem um copo lá, né? Já não é mais a mesma coisa. A cozinha já não está faxinada. Aí você vê um copo na pia. Você fala, meu Deus, parece que o inimigo passou aqui. Aí começam a cortar o pão e o pão a casca no chão. Fala sério, não dá vontade de matar? Aí você chega naquela cama que você esticou, quando olha lá, a marca. Alguém sentou e deixou aquela marca. Aí você quer morrer. A faxina não é mais a mesma, é? Ezequias não deixou que coisinhas pequenas fossem atrapalhando no meio daquilo que ele organizou. Aí sabe o que a gente faz às vezes? A gente vê que um deixou uma casca de pão ali, outro deixou um copo acolá. E ai, eu não aguento, deixa pra lá não, dá uma de doida mesmo. Tira o copo do lugar, pega a casca do pão,
A casa tem que se manter em ordem. Se todo mundo não ajudar, vai continuar bagunçado. Um só não consegue. Ninguém é escravo de ninguém. Tem que estar todo mundo alinhado no mesmo pensamento. Suelen, pastora Suelen, está gravando. Quando uma casa que só tem homem entra no banheiro, você deixa o banheiro cheiroso, né? Daqui a pouco entra lá de novo, tem que entrar com a espada na mão. Bate de espada. Brincadeiras à parte. Ezequias não deixou que tudo ficasse bagunçado. Sabe aquele tempo de relaxo? Não aconteceu. Ezequias manteve a casa limpa, manteve a ordem. E a Bíblia fala que estava tudo em paz, estava tudo tranquilo, estava tudo muito bem. Estava tudo andando de vento em popa. Estava tudo indo às mil maravilhas. E a Bíblia fala que Deus, escute, ele herdou um trono sem dinheiro, sem paz e sem exército. Mas com o passar do tempo, Deus dá riqueza e glória a Ezequias. Deus está no meio da organização. Me ajuda, Jesus. Irmãos, casa que tem muito homem é complicado. Não é não, pastora Suelen? Me ajude aí. Lá são 3, né? Lá em casa são 4. Um a mais. Mas deixa eu te falar. Deus dá riqueza e glória para Ezequias. Ezequias constrói depósitos para colocar ouro, prata e joias preciosas. Depósito. Para colocar ouro, prata e joias preciosas. Constrói armazéns para colocar vinho, azeite, trigo. É pouca coisa, gente. Estábulos para colocar muitos animais. Ele edifica, fortifica cidades. 46 cidades, eu acho, ao todo. Escuta, quando Deus abrir as portas na tua vida, tu não vai entender. Tem coisas que a gente não entende. Quando Deus escancara as portas, a gente não entende. Esses dias, quinta-feira, eu vim aqui para um Fontecast. Eu, pastor Renato, evangelista Erinaldo. 7:30 da noite, não tinha uma alma na rua. E eu vim a pé. Não tinha uma alma na rua, gente. E eu com meu celular. E eu vim orando de lá até aqui. Pense numa rua que tem motoqueiro. E eu andando, eu vim de lá até aqui. Eu falava, Deus, me dá um carro. Deus, me dá um carro. Expulsa esses motoqueiros do caminho, Deus. Esses motoqueiros é tudo desviado, Jesus. Afasta do caminho, não deixa eles me ver, Jesus. Porque para mim todos eles têm um revólver e vai me apontar e tomar meu celular. Tira, Senhor, do meu caminho. Eu vim de lá até aqui. Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um carro. Quando eu cheguei em casa, tinha um carro na garagem. Eu comecei a reclamar. O que esse carro está fazendo na garagem? Aí o Marius falou assim, comprei. É doido? A primeira coisa que eu pensei, é doido? Com que dinheiro? Aí comecei a resmungar com eu mesmo. Aí eu lembrei que eu estava orando para vir para cá. Aí eu queria resmungar de novo. Falei, não, mas... Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar quieta. Eu vou ficar quieta porque... É igual o pastor falou naquela Fontecast. Sabe do dono do bar? Que o próprio pastor não estava acreditando na história dele? O dono do bar acreditou, né? É isso, né? Então, sabe, às vezes Deus nos abençoa e a gente começa a resmungar. Às vezes Deus abre as portas. Gente, sabe o que você mais vê? É funcionário falando mal do patrão. O patrão que alimenta ele. O infeliz arruma, o patrão é inimigo dele. Vocês já viram isso? Eu não sei se o seu patrão é seu inimigo, mas deixa tu ser burro, é ele que põe comida na tua casa. Se não fosse a empresa dele, tu não tinha o que comer, tu tinha que estar caçando serviço. É ou não é assim? A gente precisa trabalhar nossa mente. Tu tem que orar para Deus enriquecer o teu patrão, que é para ele te dar mais dinheiro. Ou então vira patrão. E arruma um funcionário que vai orar para tu morrer. Não sei por quê. Que os funcionários ficam orando contra os patrões. Eu não entendo isso, mas tá bom. Vamos voltar para cá. Olha só. Estava tudo bem. A casa estava em ordem. O culto estabelecido. O povo subia para Jerusalém. 14 anos de paz. Sossego. Mas aí,
quando tudo está bem, o crente fica relaxado. O crente para de orar. Carro na garagem. Dá para ir para a praia final de semana, né? Dá para dar uma saidinha, ir para o cinema. Contas pagas. Aí o crente, ele diminui a oração dele. Por que será? Por que será que o povo de Israel só crescia quando estava na luta, quando estava na tribulação? Quando mais sufoco, mais o povo cresce, mais o povo volta para a presença de Deus. Por que será? Mas tá bom. Estava tudo bem. Tudo em ordem. Enquanto em Jerusalém o culto era estabelecido, o avivamento acontecia, nas cidades circunvizinhas, um homem chamado Senaqueribe, nascido em Nínive, rei da Síria, tempestade de poder e arrogância era ele. Escuta, guerreiro valente, não conhecia a palavra derrota, porque nunca viveu uma derrota. E tinha uma coisa, um legado do pai, que também era um homem de guerra, braço forte, homem do mal, que não sabia o que era derrota. Não existia exército mais cruel que o exército sanguinário da Assíria. Para você ter uma noção, aonde eles entravam, eles saqueavam. Quando ele colocava o pé, que ele falava, o lugar é meu, ou você se rendia, ou ele te matava. O camarada era difícil. Quando ele pegava as vítimas, ele cortava a língua, ele cortava os lábios, ele furava os olhos, eles arrancavam as orelhas, arrancavam os membros, estupravam as mulheres e as crianças e as rasgavam no meio. Era assim que ele fazia. Queimava as pessoas vivas e se enfiava nas estacas vivas. Era um homem cruel, um homem que era arrogante, dificultoso. Então, quando em Jerusalém está acontecendo o culto, nas cidades circunvizinhas, Senaqueribe vem arrastando tudo que ele pode. Leva o restante do povo de Israel cativo, porque o povo de Israel tinha sido levado por Sargão, segundo o pai dele. E no lugar de Israel, ele traz um povo da Babilônia para morar em Israel. É por isso que o judeu puro não gosta do povo de Samaria. Porque Senaqueribe traz o povo da Babilônia, coloca em Samaria, e aquele povo começa a se misturar com o povo de Deus, e os cultos começam a ser cultos com sincretismos, com práticas pagãs. Então, por que não gostavam do samaritano? Porque havia uma mistura, e a mistura começou por aqui. Mas o que acontece? Ezequias, escutando, ele não fica parado. Sabe que às vezes a gente percebe que alguma coisa de errado ou alguma situação pode estar acontecendo e a gente não toma providências? A gente deixa chegar. Isso é coisa de fleumático. Fleumático tem muito isso. Quando a desgraça está no pé, que ele acorda para a vida. Misericórdia. Mas tudo bem, sabe quando você tem noção que tem alguma coisa estranha, você fala, ali tem algo que não está legal. Mas aí você deixa para lá, você não... Quando Ezequias observa que nas cidades circunvizinhas estava acontecendo, nos arredores, estava acontecendo caos e destruição, ele não fica de braços cruzados. Ele se levanta. Ele não fica encostado no muro esperando o inimigo chegar. Ezequias arregaça as mangas. Será que às vezes o inimigo não está batendo já na tua porta? E tu está bem de boa? Só vai acordar quando ele entrar? O inimigo, ele é sutil. Ele é sutil. Ele chega devagarzinho, ele chega com um elogio. Ele chega te mostrando algo que está faltando dentro da tua casa. Ele começa a conversar com você, sabe? Aquela coisa melosa. O inimigo, ele é mais esperto do que o que você pensa. Mas o que acontece? Nesse meio inteirinho, enquanto Senaqueribe invade, saqueia as cidades circunvizinhas, Ezequias fortifica Jerusalém. Tinha muro, colocou um muro do lado do muro. Destruiu, tirou as casas e aumentou um muro mais forte do que o muro que já tinha. Abriu, cavou cisternas. O
O túnel de Ezequias, foi lá onde eu dei uma crise de pânico, que eu saí igual uma doida. Ele cavou o túnel, passando para levar água para o povo. Em casos de guerra, Jerusalém não tinha água, mas a água passava por debaixo da terra até chegar no tanque de Siloé. Ou seja, um homem estratégico. Para vencer o inimigo tem que ter estratégia. Comunhão com Deus e estratégias. E a Bíblia fala assim, ó, enquanto isso, os músicos, os levitas de Corá, eles escreveram: e há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ezequias prepara arcos, prepara flecha, era um homem engenhoso. Ele não ficou o inimigo chegar, não deixou o inimigo chegar e ficou de boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando o inimigo entrar. Não, ele começou a agir. Mas crente na presença de Deus passa por luta. Porque Deus leva Ezequias para um vale. Um homem que edificou a casa. Um homem que agora a casa de Deus está restaurada. Ele leva Ezequias para um vale. Vale da arrogância, vale da destruição, vale da afronta. O crente precisa passar por um vale. Por que o crente passa por esse tipo de experiência? Por esse tipo de coisa, por vale, por deserto. Israel foi levado cativa. Por que Israel foi levado cativo? Porque estava em pecado. Deus falou, se conserta, não se consertou, foi levado cativo. Mas Ezequias estava com a casa no altar. Deus, porque na vida do crente o que acontece é permissão de Deus. O vale se instala na vida de Ezequias. Sofrimento, dificuldade. O vale, o deserto na vida do crente é para trazer experiências. É para fortalecer o crente, é para deixar o crente menos menino. Porque às vezes o crente é meio menino. Às vezes ele fala uma coisa, mas ele faz outra. Às vezes ele finge que acredita em Deus e na verdade quando o diabo funga no cangote dele, ele foge. Às vezes quando a luta vem, ele afasta da igreja. Quantas pessoas na época da pandemia não vinham para a igreja, não assistiam os cultos, por quê? Por causa da pandemia. Muitos se desviaram. Muitos entenderam que o fim estava chegando e cultuaram mais ainda. Quando o vale vem, só fica crente que tem comunhão com Deus. Porque o crente ele precisa entender que o vale, o deserto, não pode afastar ele de Deus. A fidelidade com Deus continua a mesma. Ainda que os montes se abalem. Tem um Deus que nos guarda, que nos livra. No 14º ano de Ezequias, Senaqueribe invade as cidades fortificadas de Judá. Senaqueribe está às portas. Senaqueribe está praticamente batendo nas portas. Ezequias não quer guerra, não é homem de guerra. Porque guerra só traz prejuízo para quem é pobre, para quem é mulher, para quem é criança. Você não vê falar que o Putin está brigando com o outro lá da Ucrânia, peito a peito. Quem está morrendo é o povo. Quem está morrendo são as mulheres, os donos de casa que não tem nada a ver. O que está acontecendo na Israel? Será que atacaram a casa do presidente? Ou de que sei lá quem for? Atacaram o povo, é o povo que sofre, é o povo que morre. Então, em tempos de guerra, quem perde? É quem já é perdido mesmo. É o povo que não tem ninguém por ele, só Deus. Então, Ezequias não quer guerra. Senaqueribe pede tributo, ele paga tributo. Mas Senaqueribe continua avançando. Continua avançando. Escute. E o salmista cantando: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tem hora que tem que agir. Tem hora que a gente tem que se levantar. Tem hora que o crente tem que agir. Tem hora que diante de dificuldades, o crente, ele precisa se levantar. E tem uns que falam, pastora, mas não tem jeito. Tem jeito. O que não pode é morrer no marasmo e deixar o mar passar por cima. Escuta. E o salmista cantando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na hora da angústia. Tem crente assim? Fala para mim. Que o inimigo está batendo na tua porta, tu está vendo, não tem nada dentro de casa,
menina falou aqui outro dia, desempregada, sem ter o que fazer. Dá para glorificar assim? Num opróbrio, sendo humilhado, dá para glorificar assim? Tem crente nesse nível aqui? Que as lutas vêm e você continua dando risada e glorificando a Deus? Que a casa está um opróbrio, mas você está glorificando a Deus? Tem crente assim? Nesse nível? Glória a Deus, escuta só. Em 1920 encontraram uma carta de Senaqueribe. E ele escreveu assim: porque Ezequias, rei de Judá, não se submeteu ao meu comando, tomei 46 das suas cidades fortificadas e cerquei Jerusalém. E Ezequias, o judeu, prendi ele como se fosse um pássaro engaiolado. Jerusalém estava engaiolada. E o inimigo ao seu redor. Já se sentiu assim? Já? Alguém já se sentiu assim? Sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, sendo humilhado, morando na casa dos outros? Já passou por isso? Humilhação, afronta. Aí Senaqueribe manda um dos seus grandes ir até a cidade de Jerusalém e falar: se vocês não se converterem, eu vou fazer vocês comer as fezes de vocês e beber a urina de vocês. Se vocês não se renderem a mim, comerão as suas fezes e beberão a sua urina. Se vocês não se renderem, vou matar vocês. Escuta. Eles falam: Deus mandou eu invadir Jerusalém. Uma tática de guerra para desestruturar o inimigo, para deixar o inimigo desorientado. Porque naquela época, quando Deus falava que podia entrar numa nação, que o povo entrava, ele entrava para ganhar. Então, os inimigos, eles usavam essas táticas. Eles falavam para aquela cidade: Deus mandou que eu invadisse você. Aí ele fala o seguinte: será que o Deus das outras cidades não salvou das minhas mãos? Será que você vai ser salvo? Começou a mexer com o pensamento do povo, minar a tua disposição. Conhece alguém que mina a tua disposição? Que fala que você não vai conseguir? Que fala que você está gordo, que você está magro, que você é isso, que você é aquilo? Que fica falando para você: ué, para que tu vai para a igreja? Nada muda. Ué, por que todo dia tu vai para a igreja? Não vejo e está vivendo essa vida aí. Tua vida não muda. E tu continua indo para a igreja? E aí? Aí vem os inimigos de Jó. Está passando por essa luta porque deve estar em pecado. Não é? Não sempre tem. Escuta. Eles tentavam desestabilizar o povo de Deus. Aí eles falam assim: será que você tem 200 homens aí? Porque aí eu te empresto 200 cavalos para você lutar contra mim. Porque certamente eu tenho 185 mil homens bem equipados para te destruir. Sabe quando você não tem condições de enfrentar o inimigo? Sabe quando você sabe que não dá? Pois é. É nessa hora que Deus se levanta. Senaqueribe tenta seduzir o povo, aí fala para eles: venham comigo, eu vou dar, vocês vão comer da própria terra, beber da própria vinha, venham comigo, deixa Senaqueribe, porque Senaqueribe eu vou destruir. Cadê Ramate? Cadê Arpade? Passei por cima delas, vou passar por cima de vocês. Um exército fortificado, um exército grande. Ezequias se posiciona para a guerra? Não. Para o combate? Não. Ezequias recebe uma carta de Senaqueribe. Quem é você para ganhar de mim? Falando com as minhas palavras. Que Deus que tu pensa que tem aí? Que ele vai te livrar das minhas mãos. Aí ele se levanta para o combate. Ele pega a carta do inimigo. E ele sobe para a igreja, ele sobe para o templo. E chegando no templo, Ezequias fez o quê? Ezequias estende a carta diante de Deus.
Já percebeu que o inimigo a gente não ganha no grito? Já percebeu que muitas guerras você não vai ganhar na porrada? Já percebeu que muitas guerras não adianta você bofetear, você falar alto, você gritar? Só na da casa, na da faxina pode. Mas tem guerras que só Deus pode nos ajudar. Então o que ele faz? Ele coloca a carta de Senaqueribe diante de Deus. E com as minhas palavras ele fala: Senhor, olha aqui a afronta que o teu povo está vivendo. Eles estão dizendo que não existe um Deus que possa nos livrar das mãos dele. Eles estão, enfim. Ele tinha como chegar diante de Deus. Ele tinha palavras para chegar diante de Deus. Aí Deus manda a resposta. Resposta de imediato. O profeta Isaías vai até ele e fala: aquietai-vos. Na verdade, ele fala assim: portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade nem lança, nem flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará a trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la das mãos de Senaqueribe, por amor do meu filho Davi. A palavra, e o cantor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O crente muitas vezes precisa se aquietar e saber que tem um Deus que luta por ele. Você sabe que às vezes a gente trava batalhas que são tão pequenas e a gente faz delas tão grande, que quando você termina, você entende que aquela batalha não era nada. Mas tem batalhas que são batalhas mesmo, que só Deus pode resolver. E Deus, a Bíblia fala que o próprio anjo do Senhor, no outro dia, quando eles acordam, aquele barulho de espada, aquele barulho de afronta, não existia mais. Quando eles olham, 185 mil homens mortos. A Bíblia fala que Deus, que veio o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus. O anjo do Senhor escrito com letra maiúscula. O próprio Deus entrou no arraial de Senaqueribe. Morreram 185 mil homens, equipados, prontos para a guerra. Teu Deus não vai te livrar dessa luta que tu está vivendo? Teu Deus não é capaz de se levantar a teu favor? Se coloca diante de Deus, se levanta, ou melhor, se ajoelha diante de Deus. Coloca a tua luta diante dele e ele se levantará a teu favor. 185 mil homens mortos, sem uma marca de faca, de seja lá do que for, intactos. Deus deu a vitória para o povo dele. A história está escrita na Bíblia e nos livros de história, se você quiser saber. Eles, para dizer que não tinha motivo 185 homens morrer do nada, eles inventaram uma peste do rato. Aqui entre nós, só morreu os homens de Senaqueribe. Aí Senaqueribe vai embora, consegue fugir, volta para a casa dele e vai cultuar o deus Nisrod, o deus dele. E um dos filhos dele o mata na frente do deus dele. Você entende a diferença de servir a Deus e servir ao mundo? Você entende que o Deus que você serve não é um Deus qualquer? Você entende que quando você busca, Ele responde? O que nos falta é busca, irmãos. O que nos falta é lágrimas diante de Deus. O que nos falta é estar na presença de Deus como outrora estávamos. Porque depois que você não é mais um crente novo, um crente que acabou de aceitar Jesus, um crente que está no primeiro amor, você muda.
As coisas adversas começam a chamar a sua atenção, porque você já acha que está tudo bem, está tudo no lugar, não precisa se mexer. E aí é onde o inimigo trabalha na tua vida. E aí é onde você começa a se afastar das coisas de Deus. E aí é onde você começa a observar as coisas que estão do lado. Você começa a resmungar, você começa a falar coisas que você não falava. Você começa a sentir raiva e achar que isso é normal. Você começa a xingar e achar que está tudo bem. Sabe aquela santidade que comove a Deus? Aquela santidade que quando você busca, Ele está do teu lado? O que está acontecendo com a gente hoje? O pastor Felipe outro dia falou da irmã do coque. Não precisa realmente ter o coque para ter aquela graça que se tinha. Não precisa realmente ter o coque nem a saia comprida para você buscar a Deus. Para você subir no monte. A pastora Vanessa esses dias me constrangeu. Eu ficava 2 horas de oração de joelho grávida do Gabriel. Hoje meu joelho dói. Eu fico meia hora e começo a sentir dor no joelho. Meu joelho era marcado, a marca está sumindo. Porque eu ficava, era 2 horas de joelho. Hoje eu fico meia hora. Muitas vezes a gente chama os crentes para orar. Nós somos crentes, irmãos, é de carteirinha. A gente não é mais crente que põe o joelho no chão e clama e busca e chora na madrugada. Madrugada hoje para o crente é difícil. Campanha na madrugada é difícil. Por isso que as coisas não andam como deveria. Deus tem misericórdia? Tem. Mas não anda como você quer que ande. Por quê? Porque você não busca a altura daquilo que você quer. Você faz uma oração e daqui a pouco você nunca mais faz ela. Irmãos, oração era diferente. Oração. Aqui a pastora Rosinete, que a gente é da mesma fase, era uma brigando pela outra. Era 10, 5 mulheres se juntando pela causa da outra. Era uma tá com problema, tem um marido atribulado dentro de casa, vamos orar, ou Deus mata ou Deus conserta o infeliz. Era assim. Não é, pastora Rosinete? E acontecia, e pode contar que acontecia. Ou vai ou racha, é assim. Mas o crente hoje a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando com os cultos, a gente vai se acostumando com a escola bíblica, com a EB, a gente vai se acostumando. E aquela briga, porque a gente não briga mais, parece que a gente desaprendeu de lutar com o inimigo. Porque o inimigo, irmão, ele está sempre aí para nos atribular. Mas hoje em dia parece que é mais sutil. De forma que você não percebe. Eu fiz eu posso, não sei se foi não posso dizer que é um jejum, foi um compromisso com Deus. Um certo tempo. Digamos que aí durante 6 meses eu não rolo a tela. Vocês estão entendendo, né? Não vou rolar essa tela. Sabe por quê? Porque se eu me sento com o celular na mão e eu rolo, daqui a pouco vem uma receita, daqui a pouco vem um não sei o quê, e daqui a pouco dá 10, 15, e você vai embora nisso. Agora vai ler a Bíblia para ver se tu não dá sono. Falei, não vou rolar essa tela. Eu só vou olhar o que é necessário. Rapaz, eu acho que eu estou curada. Nandinha, dá abstinência. Porque, pastor Felipe, no outro dia você quer ver. Porque, gente, desestressa. Você já percebeu? Você começa a ver um vídeo engraçado, começa a ver uma receita e te desestressa. Aquilo é interessante. Você senta na frente da televisão para assistir um filme, é bom ou não é? Não tem nada contra filme, assiste um filme bom. Assiste algo interessante que vai te edificar. Desestressa. O que faz mal é o rotineiro, é você fazer isso como um costume na tua vida. E nesse costume você esquece as práticas que são principais, que é buscar a presença de Deus. Deus está aí para fazer aquilo que você precisa. O nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que levanta, é um Deus que responde. O que falta é o povo buscar do jeito que buscava. A gente precisa se constranger a cada dia e buscar a presença de Deus de forma mais eficaz. Eu glorifico a Deus que a igreja tem buscado, a igreja tem conhecido, mas precisa mais a nossa vida particular. A igreja tem feito a parte dela, mas nós precisamos fazer a nossa particularidade dentro do nosso quarto, dentro de casa. Você fecha a porta, parece uma coisa, alguém já bate na sua porta. Aí você perde a graça, né? Não tem espada no quarto. Dá um sapato. As coisas estão difíceis, irmãos. O que vai ser da nossa próxima geração?
O que vai ser dos nossos filhos? Não esqueça, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Com uma certeza que não adianta. Tem um Senaqueribe na tua vida? Será que tem um Senaqueribe na tua vida? Será que tem algum inimigo que você não conseguiu vencer ainda hoje? Será que tem algo que te tira da presença de Deus? Será que tem algo que te chama para o mundo? É uma prática de masturbação? Será que tem algo? É uma fofoca? Sabe, coisas que você tinha no mundo que você ainda não desprendeu? Pode ser um Senaqueribe na tua vida. Pode ser ele o invasor da tua alma. Pode ser ele que te faça perder a guerra. Pode ser ele que te faça perder a batalha. Às vezes, não é o inimigo declarado que está lá fora batendo na tua porta. É o inimigo que está sussurrando no teu ouvido quando você está só. Porque nós precisamos tomar cuidado quando estamos só. Porque quando nós estamos só, o inimigo ele sopra no nosso ouvido. Então, qual é o Senaqueribe que você precisa vencer? O Senhor teu Deus, Ele quer te ajudar. Ele é o teu socorro na hora da angústia. Não subestime esse Senaqueribezinho que você acha que ele é pequeno. Não subestime, porque ele pode te levar para o inferno. Amém?